dia 10 de março deu na internet que o ator Kim Soo-hyun está envolvido em um escândalo, e esse escândalo é bem pesado, porque envolve a atriz Kim Se-ron, que faleceu há umas 3 semanas. E hoje a gente vai falar tudo que saiu até o momento, porque afinal de contas esse vídeo está sendo feito aqui em live, sejam todos bem-vindos, em live no dia 11 de março, ou seja, um dia, a gente tem um dia de informação, mas é uma história com tanta informação que eu quero já passar para vocês o que a gente já sabe do caso, para a gente ir seguindo esse caso pouco a pouco, porque talvez haverão tantos desdobramentos que se a gente deixar para falar absolutamente tudo lá na frente, talvez a gente se perca. Mas ao mesmo tempo eu já quero desde o começo do vídeo deixar duas coisas bem claras. Primeiro, não tem como hoje, dia 11, a gente bater o martelo de absolutamente nada. A gente está recebendo informações dos dois lados da história e a gente está absorvendo essas informações. Não tem como, em 24 horas, a gente dizer quem é mocinho, quem é vilão, se tem mocinho, se tem vilão nessa história. Segundo pensamento que eu peço para vocês manterem no coração de vocês enquanto vocês me escutam. Aqui eu tô atrás de manter um bom senso, de manter o meio do caminho, porque eu acho que é aonde as coisas fazem sentido na minha cabeça. O que eu quero dizer com isso? Eu não acho que destruir uma pessoa e chegar no ponto de falar para a pessoa acabar com ela mesma é solução para nada. Mas ao mesmo tempo, eu não acho que a gente possa ver casos graves, sérios, e achar que tá tudo bem, achar que vamos deixar pra lá, achar que ai, não foi bem assim, porque o ator... Seja lá o que for que venha de desdobramento, porque, mais uma vez, a gente não pode bater um martelo hoje, seja lá o que for que venha de desdobramento, não dá pra gente massacrar ninguém e nem passar pano pra ninguém. Esse é meu ponto aqui. Ok, vamos começar a explicar para vocês o pouco que a gente já tem desta grande história, ok? No dia 10 de março, estourou uma história envolvendo o Kim Soo-hyun e a Kim Se-ron. O Kim Soo-hyun é um ator super famoso lá da Coreia. Durante uma época ele foi o ator mais bem pago da Coreia, quando ele fez o drama One Ordinary Day, foi o cachê mais bem pago até hoje. Ele tá em grandes dramas como A Lua que Abraça o Sol, Tudo Bem Não Ser Normal, e por último a gente viu ele em Rainha das Lágrimas. Então assim, é um ator muito conhecido, com uma carreira muito consolidada. E a Kim Se-ron, ela também tem uma carreira extensa, apesar dela ser bem novinha, porque ela começou como atriz infantil, né? Ela começou ainda criança nos dramas. Mas a gente sabe que um dos últimos, ou melhor, o último trabalho dela, adulta, foi a primeira temporada de Cães de Caça, que foi exatamente na época do incidente que ela teve. Bom, vamos lá. A Kim Se-ron, na verdade, ela tá sofrendo hate há pelo menos 3 anos, 3 a 4 anos, né? Que essa menina tava sofrendo hate constante da mídia e da audiência coreana. Todo esse hate começou quando em maio de 2022 ela teve um incidente, ela estava dirigindo embriagada e ela causou esse incidente, destruiu o hidrante, destruiu vitrine de loja. Foi algo realmente grave, foi algo realmente sério, é um crime. Ela assumiu o que ela fez, o que não diminui o que ela fez. Ela podia ter se matado, podia ter matado um monte de gente, uma coisa realmente complicada. Ao mesmo tempo que eu estou falando que é complicado, a gente também tem que dar a ela o que ela fez. Então assim, na época que eu noticiei isso aqui, eu ainda me lembro de falar isso. Foi a primeira vez que eu vi uma famosa realmente assumir o que fez com todas as letras e querer bancar o que fez, querer pagar o que fez, se redimir de verdade. Porque normalmente, ou a gente vê os famosos já tendo a sua carreira destruída, normalmente as mulheres, ou os homens, quando é caso de
uso de substância. Normalmente a gente vê essas pessoas ou tendo a carreira destruída e não tem nem chance de se redimir, ou a gente vê essas pessoas acontecendo nada, né? E passa um pano, quarta-feira feijoada, tá tudo certo. E no caso dela, não. Ela veio a público, ela pediu perdão, ela disse que ela ia se comprometer em pagar aquelas pessoas. E ela, de fato, estava trabalhando para aquilo. Estava trabalhando em outros trabalhos? Não, porque ela sofreu cancelamento naquela época de tudo que ela estava fazendo, em todos os projetos que ela estava envolvida, foram cancelados, o que acontece com muitos atores. E ela estava trabalhando em uma cafeteria para poder conseguir dinheiro ali para viver, né, para pagar suas contas e tal, e também para ir pagando essa dívida dela. Foi noticiado em março de 2023, inclusive, que ela estava trabalhando nessa cafeteria. E para vocês verem o tanto de hate que essa menina tomava, em março de 2023 foi noticiado que ela estava trabalhando nessa cafeteria. Ela mesma fez alguns stories mostrando, né, esse dia a dia dela ali na cafeteria. E dá pra você ver que são stories de dias diferentes. Tá vendo que aqui, ó, tem 38 bun, se não me engano, é semanas. Então aqui, ó, 38 bun, a do meio tá como 35 bun. Essa primeira aqui que eu tô na frente, mas tá 34 bun. Ou seja, são dias diferentes que ela se fotografou ali no trabalho dela, para as pessoas verem que ela estava se esforçando, que ela estava procurando, né, ganhar dinheiro, não só para pagar suas contas, mas também para ir pagando a dívida dela aos poucos. O que acontece é que, na época, ela não pediu para a agência dela pagar a dívida dela. E quem que é a agência dela? A agência dela era a Gold Medalist, ok? A Gold Medalist é a mesma agência do Kim Soo-hyun. Não apenas. É a agência do Kim Soo-hyun. Ele é o dono da agência. Então a gente entende que ele é, tipo, o chefe dela. Se a agência diz que vai bancar essa dívida que ela contraiu com aquelas pessoas, é quase como se o Kim Soo-hyun, CNPJ, não pessoa física, mas o Kim Soo-hyun, CNPJ, estivesse bancando a dívida da menina. E na época ela foi super grata, ela agradeceu a empresa, disse que ia pagar a empresa de volta, só que, segundo a tia dela, Manuela, da onde surgiu essa história da tia dela? Daqui. Segundo a tia dela, que é aquela senhora que está ali com o rostinho borrado, então supostamente a tia dela foi nesse canal de YouTube chamado Garoceiro e conversou com o apresentador dizendo que naquela época ela disse que ia bancar a própria dívida, a Kim Seron. A empresa, a Gold Medalist, bancou a dívida para ela e deixou como se ela não precisasse pagar. Mesmo assim, ela disse que ela ia pagar para a agência. Então ficou meio que, todo mundo amigável lidando ali com o assunto. Eu vou pagar para vocês em porcentagem dos meus trabalhos. Não precisa pagar, querida. Ficou tudo por isso mesmo. Só que chegou em 2023, o contrato dela acabou. E uma vez que o contrato dela acabou, chegou uma ordem de pagamento. A primeira ordem de pagamento que chegou para ela seria de 13 milhões de dólares. O que ela falou, é claro que eu não tenho esse dinheiro, eu não consigo pagar 13 milhões de dólares. Como é que eu vou pagar 13 milhões de dólares? E aí foram lá, pediram para rever a dívida e a dívida voltou e falou assim, não, paga só 480 mil dólares e tá ótimo. A história já começa a ficar meio esquisita, concorda? Porque como é que muda uma dívida de 13 milhões para 480 mil? Já tá estranho, mas tá bom, vamos continuar. 480 mil dólares, ainda assim, para uma menina que está trabalhando no café e que não consegue fechar nenhum trabalho de entretenimento, ninguém paga 480 mil dólares assim do dia para a noite. E esse pedido de pagamento era um pedido para ser meio urgente. Ok, vamos parar a história por aí, por enquanto, e vamos voltar para uma outra parte da conversa da suposta tia.
O que a suposta tia também conta nessa entrevista que ela deu pro Garoceiro é que o Kim Soo-hyun e a Kim Se-ron seriam namorados de longa data. Supostamente, e eu já botei essa foto aqui pra dar uma chocada mesmo, porque supostamente ela teria começado a namorar com ele quando ela tinha 15 anos. Só que quando ela tinha 15 anos, ele tinha 27. Ou seja, só isso já é uma acusação extremamente grave, certo? É um homem barbado de 27 anos, é um trintão, namorando uma criança de 15 anos. Já é um peso, assim, absurdo que isso tem. E aí ela diz, a tia, que eles ficaram juntos. Primeiro ela diz 6 anos, porque ela diz que é de 2015 até 2021, mas depois, mais pra frente, ela fala que o relacionamento deles terminou exatamente na época do incidente, e terminou por conta do incidente. Então seria ali até 2022. Entre 6 e 7 anos os dois teriam namorado, segundo a tia dela. E que ela trabalhava na agência, porque a agência era dele. Falou que ela trabalhou por muito tempo sem nem ganhar nada, porque é a agência do meu namorado. Meu namorado tá começando a agência dele agora, então, né, tipo, vou apoiar e tal. E também um namoro de 6, 7 anos, né, gente? Não é um namoro de 6, 7 dias. Então é claro que eles, se é que eles namoravam, se é que fazia tanto tempo, e eu tô falando desse se é, porque nada foi provado. Porque, mais uma vez, eu não tô falando nem que eu acredito, nem que eu não acredito. Minha opinião eu vou deixar pra falar lá na frente. Enfim, então se é que eles namoraram, se é que já fazia 6, 7 anos, faz sentido. É uma história que faz sentido. Você, tudo bem, fulano, não precisa me pagar salário, eu vou aqui levando e eu tô te ajudando. Poxa, é a agência do meu namorado, que um dia vai ser meu esposo, que um dia vai ser minha agência também, tá tudo certo. Não é um grande absurdo essa parte da história, não. Muito pelo contrário, eu acho bem plausível. Mas o relacionamento terminou, certo? E aí veio a cobrança daquela dívida absurda de 13 milhões e depois dos 480 mil. É dito, então, que ela, nessa mensagem que tá aqui embaixo, teria tentado entrar em contato com o Kim Soo-hyun várias e várias vezes e não conseguia retorno dele, de nenhuma forma. Inclusive, ela pegou o telefone de uma prima ou um primo, não sei se é primo ou primo, e teria usado para entrar em contato com ele, porque ela sentia que eu estou tentando entrar em contato com ele, ele não me responde porque ele sabe que sou eu, então eu vou entrar em contato com outro número que ou ele não tem bloqueado, ou ele não sabe quem é, para ver se ele pelo menos lê a minha mensagem. Essa mensagem aqui, o Manu do Playdoramas traduziu, então eu vou usar a tradução dele. Diz assim: opa, aqui é a Se-ron. Recebi hoje uma notificação legal de que a Gold Medalist, né, a sua empresa, está me processando. Você disse que me daria tempo suficiente, então estou me esforçando muito e me preparando para fazer um comeback. Bate com o que a gente tem de informação após o funeral dela, porque saiu da imprensa que ela estaria envolvida em 2 projetos. Então que ela estava prestes a fazer um comeback com 2 projetos. Vou pagar a você com uma porcentagem de cada trabalho que eu fizer. Não estou dizendo que não vou pagar, mas se você de repente me pedir 700 milhões de wons, que são 480 mil dólares, agora eu realmente não posso fazer nada. Não é que eu não queira, mas eu não consigo. Você realmente precisa levar isso a um processo? Por favor, me salva, eu imploro, me dê um pouco mais de tempo. Então seria essa a mensagem que ela mandou pelo telefone do primo. Só que a tia conta que ela nunca recebeu nenhuma resposta desta mensagem e mais pra frente vários jornalistas, vários tabloides começaram a ligar para este primo e fazer um terrorismo na cabeça deles, querer que falar sobre matérias e sempre matérias que colocavam ela para baixo, que, né, tipo, faziam o pior da imagem dela. No telefone desse primo, tipo assim, quem que teria o telefone desse primo a não ser o próprio Kim Soo-hyun, que foi com quem ela entrou em contato
pelo telefone do primo, entende? Então ela começou a ficar ainda mais transtornada, porque além do cara não tá respondendo, sabendo que é ela, ele ainda pega o telefone e joga pra imprensa. Tudo supostamente, tudo segundo a suposta tia dela, que foi no Garoceiro. Ok. Uma das últimas vezes que essa menina sofreu hate, porque, reforço, desde o incidente, essa menina o tempo todo o tempo sofre hate da mídia e da audiência coreana. O tempo todo tempo. 3 anos de hate na cabeça dessa menina. Um tempo depois, que ela não conseguia retorno dele de jeito nenhum, ela resolveu, segundo a tia, ela resolveu postar essa foto no Instagram. Na época que foi postada, postou, retirou, já tinha dado tempo da pessoa, da internet printar, porque a internet não dorme, né, gente? O pessoal printa os negócios em 3 segundos, então assim, ela postou, o pessoal printou, ela tirou. E na época a conversa que teve foi do tipo, não, eles são só amigos. Não, ela postou sem querer, era pra ver, talvez postar ali no Melhores Amigos, no Amigos Próximos, enfim. Mas o que a tia conta hoje é que ela teria postado de propósito pra fazer ele, né, acordar, tipo, pra dar um chacoalhão nele, pra ver se isso motivava ele a entrar em contato com ela e ele responder as mensagens dela. Meio que, se ele não quer me responder por bem, eu vou dar uma desesperada nele, que ele vai ligar pra mim pra brigar comigo, e aí eu aproveito e falo da dívida, porque se não for assim, ele não vai entrar em contato. Tudo supostamente segundo a tia, certo? E aí essa última parte eu que tô dando aqui uma traduzida, mas também em cima do supostamente da tia. Então que ela teria feito isso de propósito. Tá. Quando deu, depois da matéria do Garoceiro, a agência do Kim Soo-hyun veio a público e falou que não sabia no que estava falando, que era mentira, que o Garoceiro não apenas estava criando mentira sobre o Kim Soo-hyun, mas também estava criando mentira sobre a Kim Se-ron, que a menina tinha falecido há menos de um mês e eles não respeitavam a memória da menina e que eles iam processar o Kim Soo-hyun de volta, porque aquilo era um absurdo, que não tinha nada a ver, que os dois nunca tiveram nenhum relacionamento. Porque, repito, né, se eles tiveram um relacionamento de namorado e namorada, a história vai muito mais embaixo, porque a menina tinha 15 e o cara tinha 27. É importante a gente lembrar disso, não é só um caso de namoro, é um caso de um adulto e uma criança. Enfim. E aí a empresa dele disse tudo isso. Porém, o Garoceiro não deitou, muito pelo contrário. Ele fez um pronunciamento dizendo que ele achava uma grande piada a empresa do Kim Soo-hyun vir com esse papo de medidas legais, até mesmo porque ele é que ia ter que responder por medidas legais, porque o Garoceiro sabia, tinha informações que, estão vendo aqui a data, né? Essa entrevista aqui com a suposta tia foi ontem, no dia 10. E o Garoceiro falou que ele tinha informações de que um processo seria colocado na Gold Medalist e no Kim Soo-hyun hoje, dia 11. Então, assim, talvez esse processo já tenha sido aberto na justiça coreana contra a empresa e contra o ator. E aí, uma das provas, não é bem prova, porque prova é um negócio que você tem só no tribunal, né? Mas assim, uma das evidências ou dos prints, das fotos, das coisas que essa suposta tia teria enviado para o Garoceiro seria essa foto aqui, que se a gente comparar com a foto que a própria Kim Se-ron publicou naquela época, dá pra ver que a foto foi tirada no mesmo dia, no mesmo lugar, entre os dois. E aquela foto mostra dá muito mais evidências de um casal do que essa que já dava. Dá evidência total? Não, os dois não estão dando beijo na boca, mas ainda assim é alguma coisa, né? Pelo menos muito próximos eles eram. Aparentemente muito próximos eles eram. E além dessa foto, também o Garoceiro liberou essas imagens aqui, que seriam do chat da Kim Se-ron
com o prima lá, o dono do telefone, falando sobre esse problema que ela estava tendo com o Kim Soo-hyun. Outras coisas que estão começando a estourar na mídia agora que esse caso tá crescendo a cada minuto. Primeiro, as pessoas estão fazendo uma grande relação, e não é uma relação absurda, da data da morte da menina e da data do aniversário do Kim Soo-hyun, porque é exatamente a mesma data, é exatamente o mesmo dia. As pessoas também estão achando muito estranho, e eu concordo que é muito estranho, independente de eles terem tido algo ou não, as pessoas estão dizendo que é muito estranho, no dia do aniversário dele, que na verdade é o dia do falecimento dela, ele, que querendo ou não era um cara próximo a ela, postar um monte de presente de aniversário como se fosse um grande dia feliz e como se não tivesse acontecido nada. Ah, Manuela, mas é o dia do aniversário do cara. Gente, eu sei que é o dia do aniversário do cara, mas assim, aniversário a gente faz todo ano. Se um amigo meu falece no dia do meu aniversário, a última coisa que eu vou fazer é postar presente e agradecer pelo lindo aniversário que eu tô tendo. Não faz sentido. A gente não é o centro do mundo, certo? Então, pra mim, é mais um ponto esquisitíssimo nessa história. Outra coisa que estão levantando, que teve uma entrevista há muito tempo, que ele tava falando sobre casamento e tal, e aí ele dizia assim, que ele queria casar bem mais pra frente, ele achava que ele ia casar com 41 anos e que ele ia casar com uma menina de 21. Agora, não dá pra saber se era piada ou não. Agora, não dá pra saber se era uma gracinha ou se era uma gracinha com um fundo de verdade. Agora, tudo vai soar muito esquisito. Porque, de fato, é uma frase muito esquisita. Um cara querer casar com uma jovem, 20 anos mais nova. Ah, Manuela, mas 21 é maior de idade. É maior de idade aqui. Lá, 20 é criança. 20 tá no colégio. Então, 21 é esquisito. É esquisito. Outra coisa esquisita que o povo tá levantando agora. Quando ela ainda era bem novinha, várias vezes perguntavam pra ela, ah, mas você faz papéis muito sérios, normalmente papéis em filmes de ação, tanto que ela, o primeiro, eu não sei bem se o primeiro papel dela ou o primeiro grande papel, foi no filme com o Won Bin, e era um filme, né, mais tenso e tal, e aí perguntavam pra ela, você não tenta fazer um papel mais tranquilo, né? Por que você não tenta? Ou será que você quer participar de uma comédia romântica e tal, e coisa e tal? E várias vezes ela falou assim, ah, eu não sei, mas quando eu era mais nova, eu sempre achava que se eu quisesse fazer uma comédia romântica, eu ia querer fazer com o Kim Soo-hyun. Ah, as pessoas dizem que ele é muito mais velho do que eu, ele realmente é muito mais velho, mas ele parece mais novo, então acho que não ia ter nada demais. Pode querer dizer alguma coisa? Pode querer dizer nada. Mas é esquisito? É esquisito. Quando você começa a juntar um monte de coisa, começa a ficar esquisito. O que complica pro lado do Kim Soo-hyun são duas coisas. O que alivia, na verdade, é que assim, o fato de ter saído no Garosseiro, muita gente vê o Garosseiro como um cara sensacionalista. Okay? Ele é um ex-repórter da MBC e muita gente dá zero crédito pra ele porque ele é sensacionalista. E de fato, ele é sensacionalista. Se a gente parar pra ver o título do vídeo dessa entrevista, o título é Kim Soo-hyun é responsável pela morte da Kim Sae-ron. Gente, que título é esse? Que loucura é essa? Porque por mais que tudo isso aqui seja verdade em cima de verdade, e eu não estou falando que é, e ninguém sabe que é, faz 24 horas que esse negócio começou. Mas assim, por mais que isso tudo possa ser verdade, mesmo que o cara seja um grande cretino, é muito diferente o cara ser um grande cretino e você dizer que o cara é responsável pela morte da menina. Então assim, que ele é sensacionalista, ele é. Que ele usa umas formas absurdas pra fazer mídia, pra conseguir like, pra conseguir curtida, pra conseguir visualização, pra conseguir que as pessoas vejam os vídeos dele, ele faz. Então isso é um ponto que as pessoas apontam contra o Garosseiro. Mas ao mesmo tempo, aquele caso da
da menina jornalista, da menina garota do tempo, que estourou há pouco tempo, o caso foi exposto pelo Garoceiro. E muita gente não queria expor o caso, né? Então ela teve que ir pro Garoceiro para ter esse caso exposto. E todo mundo depois viu que era verdade e o tamanho do absurdo que aquilo era, o tamanho do hate que aquela mulher sofria até chegar no ponto que chegou, né? Que foi mais uma pessoa que perdeu a vida, que teve sua vida tirada, né? Que tirou a vida, mas teve sua vida tirada. Porque eu, pelo menos, considero que esse tipo de caso é caso de a pessoa terminou com a vida dela. Eu acho que existem casos onde a pessoa tá doente, a pessoa tá sofrendo pressão de todos os lados, não necessariamente ódio, ela está sofrendo pressão, e aí ela tá doente, ela está fragilizada, e aí ela termina com a vida dela. Existem esses casos. Mas casos como o da Kim Seron, o da Sully, o da Guará, o do Lee Sung-kyun, eu não considero que essas pessoas terminaram com suas vidas. Eu posso estar sendo um pouco cheia de mágoa? Posso. Mas pra mim, essas pessoas foram levadas. Elas foram finadas pelo ódio da mídia e da audiência. Às vezes, eu sei que algumas pessoas até podem achar que eu sou um tanto preconceituosa. Porque quando eu falo de mídia e de audiência coreana, eu sou muito dura nas minhas opiniões. Não é uma questão de preconceito, eu não tenho preconceito com o povo coreano. Se fosse assim, eu não tinha um canal pra falar de drama coreano, não ia fazer sentido nenhum. Mas assim, eu não tenho muita paciência com a mídia e principalmente com a audiência de lá, porque eu acho que é sempre muita hipocrisia. Eu acho que Vou finalizar aqui e depois eu vou para as minhas opiniões. Eu acho que eu tô me adiantando. Vou finalizar aqui, vou ver se tem mais alguma coisa de eu falar desse caso e aí eu vou para as minhas opiniões. Assim, a última coisa aqui para finalizar é que não apenas teve esse caso da garota do tempo, mas a própria mãe da Seron, hoje, dia 11, foi também no Garoceiro. E a mãe, pelo que eu entendi, ela não foi como a suposta tia com o rosto borrado e a gente não sabe direito se é tia ou não. A mãe, pelo que eu entendi, ela foi abertamente como mãe da Kim Seron. Ela falou alguma coisa sobre o Kim Soo-hyun? Não. Ela não falou absolutamente nada, nem do Kim Soo-hyun, nem da Gold Medalist, nem nada. Ela falou que ela queria apenas que as pessoas parassem de especular, que as pessoas deixassem o nome da filha dela em paz, que o que ela quer é agora limpar a imagem da filha dela, porque mancharam a honra da filha dela e ela está cansada e ela não vai mais deixar que as pessoas manchem a honra da filha dela. A filha dela não tá aqui para se defender e ela gostaria que isso tudo parasse. Então ela culpou o cara? Ela acusou o cara? Não, mas ao mesmo tempo ela escolheu falar isso no canal do Garoceiro. Estão entendendo aonde eu quero chegar, né? Ótimo. Isso é o que a gente tem no momento do que aconteceu até hoje. Então, tudo que a suposta tia falou que aconteceu foi isso que eu contei pra vocês. Essas foram as imagens que liberaram, tanto o Garoceiro liberou quanto essa suposta tia liberou. E agora a gente fica nessa de esperar. Por quê? O Kim Soo-hyun e a Gold Medalist falaram que vão entrar com processo contra o Garoceiro. E o Garoceiro disse que vão entrar com um processo contra a Gold Medalist e o Kim Soo-hyun. É um caso sério, que tem que ir para processo. Então, assim, já começando as minhas opiniões, eu vou achar extremamente esquisito não haver um processo. Eu vou achar extremamente esquisito se alguém daqui a pouco falar, ai, não, deixa disso, fizemos aqui um acordo e tá tudo bem, tudo muito ótimo. Porque a gente tem que lembrar que, além dessa acusação de que, poxa, quiseram extorquir a menina, pediram 13 milhões e depois era só 480 mil,
Pô, falaram pra menina pagar o negócio do dia pra noite, sendo que falaram antes pra ela de que ela não ia precisar pagar. Aí, de repente, de não precisa pagar, tem que pagar 480 mil, sabe? Do nada. Além disso tudo, tem a questão de um homem de 27 anos e uma menina de 15. Então, se isso não for pro pau, de um lado ou do outro, a minha opinião já começa aí. Eu vou achar estranho. Eu vou achar esquisito. Ok? Ok. Daí em diante, o que eu acho? Tem muita gente indo no perfil do Kim Soo-hyun, e é claro que a maioria é coreana, é a audiência coreana, e era isso que eu tava falando antes. Já teve gente me acusando de ter preconceito com pessoas coreanas, o que não faz sentido nenhum. Porque eu falo muito, de uma forma muito dura e muito direta do que eu acho da audiência coreana e da mídia coreana. Na minha opinião, eles estão sempre prontos pra atacar. Eu acho, assim, é muito complicado. É uma turma muito tóxica, mas tipo assim, extremamente tóxica, gente. E o que me passa de sensação sempre é que eles estão sempre atrás do próximo alvo. Não foi o Kim Soo-hyun, e eu não estou passando pano pro Kim Soo-hyun, pelo amor de Deus, mas não foi o Kim Soo-hyun que ficou durante 3 anos trucidando essa menina dia sim, dia também. Não foi o Kim Soo-hyun que ficou o tempo todo tempo, inventando que essa menina não queria trabalhar, que essa menina tava mentindo, que essa menina falou que ia pagar, mas não vai pagar, que essa menina liberou foto do Kim Soo-hyun na internet só pra chamar atenção, porque aquela primeira foto que ela disse na época que ela liberou sem querer, e que a tia, a suposta tia, diz agora que ela liberou para que ele ligasse pra ela, na época não foi dito nenhuma coisa nem a outra pela audiência. O que a audiência disse, o que a mídia disse da menina, é que ela queria pegar carona nele, porque ele tava no auge com Rainha das Lágrimas. E olha lá, aquela coitada, aquela apagada, aquela flopada criminosa, querendo pegar, né, embalo. Foi isso que essas pessoas disseram. Foi isso que essas pessoas disseram. Então, assim, há 3 anos estão massacrando ela o tempo todo o tempo. Aí a menina não aguenta, o que realmente era questão de tempo. Aí a menina não aguenta. Aí a menina se vai. 3 semanas depois, o que vamos fazer? Vamos achar um culpado. Porque a mídia não vai assumir que a culpa é dela. A audiência não vai assumir que a culpa é dela. Então vamos achar um culpado. Achamos o Kim Soo-hyun. Então vamos trucidar o cara. E o que a gente vê agora lá é um monte de gente mandando o cara ir pro mesmo lugar, mandando o cara fazer a mesma coisa. Só que não é assim que a gente chega em lugar nenhum, sabe? Não é levando nada pra nenhum extremo. Então, assim, só existem essas duas opções? Só existe, tipo, ai, o opa nunca teria feito isso. Ai, mas ele é tão lindo, até parece que ele faria mal pra alguém. Ou, ah, seu monstro, você tem que acabar com você mesmo porque você não presta. Não sei. Só existe isso. Não é possível que só existam essas duas, sabe? Não é possível que as pessoas lá só consigam ver um lado ou o outro lado. Então, assim, qual é a minha opinião, tá? Primeiro, de que a gente não pode bater martelo de nada hoje. Segundo, eu duvido que o cara seja um cretino. Gente, eu não duvido. Ai, eu não duvido de nada de homem coreano, gente. Nada, nada, nada. De país machista, eu não duvido de nada. A história tá feia pro lado do cara, mas é muito feia. Muito feia. Então eu não duvido. Tô falando que o cara fez? Não. Primeiro que eu não tava lá. Segundo, não tem nada provado. Faz 24 horas. Pode ser tudo uma grande lorota? Pode. Pode ser tudo uma verdade? Pode também. Acho que o garoceiro é um problema? Não sei. Não sei. O que a gente ouve do cara, ao mesmo tempo que não é bom, são alguns casos bem pesados que foram resolvidos por ele. Então, assim, não dá nem pra descreditar e nem pra acreditar, entendeu? Mas aí vamos ver, né? Se ele tá mesmo falando a verdade ou não.
No caso da Garota do Tempo, tava. Então, assim, acho que faz sentido falar que esse cara, que o Kim Soo-hyun acabou com a vida da menina, tipo, fez a menina se... Não. Acho um absurdo falar isso. Acho que é violento falar isso. A gente não bota a vida de uma pessoa na responsabilidade de outra pessoa, a não ser que a pessoa tenha realmente ido lá e feito aquilo. Ele pode ter machucado essa menina? Pode. Ele pode ter sido indiferente com essa menina? Sim. Agora, dizer que o cara fez esse tipo de coisa, né? Que o cara fez a menina terminar com a vida dela? Não. Aí não. Aí eu acho muito pesado. Por enquanto é isso que a gente sabe. Se não, né? Quando? Porque obviamente isso aqui vai dar muito desdobramento. Quando a gente souber demais, aí eu trago mais pra vocês. Mas por enquanto é isso. Vamos ficar de olho, com o pé bem atrás, mas ao mesmo tempo sem a gente ser mais um que vai lá massacrar, né? Lembrando que o que dá pra gente fazer, se isso tudo se prova real, o que dá pra gente fazer, eu posso aconselhar vocês fazendo o que eu faço. O que eu faço? Eu não consumo mais. Morreu pra mim, não consumo mais. Eu não preciso ir lá massacrar a pessoa, eu não preciso espizinhar a pessoa, eu não preciso falar mal da pessoa a cada 5 minutos. Eu posso simplesmente não dar mais o meu dinheiro pra pessoa. Sabe assim? Então, vamos ficar no aguardo. Dependendo do que, a gente sabe o que fazer. Dependendo do que, a gente faz outra coisa. Beleza? Um beijo pra vocês, fiquem bem. Tchau, tchau.